A voz ecoou pelo salão principal do restaurante como um trovão cortando a elegância da noite paulistana. Isadora Queiroz sentiu cada olhar se virar em sua direção, dezenas de rostos curiosos pertencentes a clientes que pagavam fortunas por aquela experiência gastronômica no último andar de um dos hotéis mais exclusivos da Avenida Paulista. Seus dedos apertaram a bandeja de prata que segurava, os nós dos dedos ficando brancos, enquanto tentava manter a compostura profissional que cultivara durante 5 longos anos servindo aquelas mesas. Fale com meu filho surdo, usando linguagem de sinais, e eu te caso com ele, repetiu Valentim Albuquerque, sua voz carregada de desprezo mal disfarçado como diversão. O empresário de 50 anos se recostou na cadeira estofada de couro italiano, um sorriso cruel brincando em seus lábios, enquanto observava a garçonete diante dele. Ao seu lado, Lorenzo Albuquerque mantinha os olhos fixos no prato vazio à sua frente, as mãos tremendo levemente sobre o colo, o rosto corado de humilhação. Isadora respirou fundo, forçando seus pés a permanecerem plantados no chão de mármore italiano que refletia as luzes dos lustres de cristal tcheco acima de suas cabeças. Aqueles lustres custavam mais que carros importados. Ela sabia disso porque já ouvira conversas entre os gerentes sobre cada detalhe extravagante daquele espaço projetado para impressionar. Cada mesa era uma ilha de privilégio, cada cliente uma fortaleza de riqueza que raramente olhava nos olhos de quem os servia. "O senhor poderia repetir o pedido, por favor?", conseguiu articular, sua voz saindo mais firme do que esperava. Manteve o tom profissional, neutro, aquela máscara que aprendera a usar como armadura contra as humilhações diárias que vinham disfarçadas de piadas, de comentários casuais, de olhares que a atravessavam como se fosse parte da decoração. Valentim Albuquerque inclinou-se para a frente, seus olhos escuros brilhando com algo que Isadora reconheceu imediatamente. Não era apenas crueldade, era a necessidade de demonstrar poder, de subjugar, de confirmar diante de todos aqueles observadores silenciosos que ele podia fazer o que quisesse com quem quisesse. Ela já vira aquele olhar antes, em rostos diferentes, em contextos variados, sempre a mesma essência destrutiva. "Estou oferecendo um desafio simples", disse ele, gesticulando com a mão que segurava uma taça de vinho tinto que custava mais que o salário mensal de Isadora. "Se você conseguir atender meu filho esta noite usando apenas aquela linguagem de mãos, essa tal de libras, eu pago R$100.000. Deixou a quantia pairar no ar como anzol lançado em águas povoadas por peixes famintos. "Mas se falhar, se usar uma única palavra falada, você perde o emprego e se desculpa publicamente por reforçar falsas esperanças sobre valorizar pessoas com deficiência." O silêncio que se seguiu foi diferente do silêncio habitual daquele restaurante. Não era o silêncio refinado de conversas sussurradas e talheres tocando porcelana francesa com delicadeza. Era o silêncio de predadores observando uma presa encurralada, de espectadores aguardando o próximo ato de um espetáculo cruel montado para seu entretenimento. Isadora sentiu seu coração disparar. 5 anos. 5 anos servindo aquelas mesas, sorrindo educadamente, aceitando gorjetas generosas de clientes que se sentiam magnânimos, guardando cada centavo para pagar dívidas que pareciam nunca diminuir. 5 anos escondendo quem realmente era, mantendo seu passado trancado em algum lugar profundo de sua alma, onde as memórias não pudessem alcançá-la durante o horário de trabalho. Seus olhos se moveram involuntariamente para Lorenzo. O jovem de 22 anos finalmente levantou o rosto, e foi como receber um soco no estômago. Ele estava sinalizando algo, suas mãos se movendo em padrões que Isadora reconheceu instantaneamente, apesar dos anos de afastamento. "Por favor, não aceite. Ele vai fazer isso para me humilhar ainda mais. Por favor." As lágrimas nos olhos de Lorenzo brilhavam sob a luz suave dos lustres. Isadora viu naquele rosto jovem algo que a transportou violentamente para outro tempo, outro lugar. Viu seu irmão Rafael, aos 23 anos, sentado à mesa da cozinha minúscula do apartamento, onde cresceram na zona leste de São Paulo, suas mãos se movendo rapidamente, enquanto contava sobre mais um professor que se recusara a entender
que ele não era menos inteligente por se comunicar diferente. A memória atingiu Isadora com força física. Rafael rindo enquanto sinalizava piadas que só faziam sentido em libras, a estrutura gramatical única, criando jogos de palavras impossíveis de traduzir. Rafael estudando até tarde, determinado a provar que um jovem surdo podia ser engenheiro, podia projetar pontes e edifícios, podia deixar sua marca no mundo. Rafael sonhando alto sobre o futuro, sobre a família que teria, sobre as crianças surdas que ajudaria a nunca sentirem vergonha de quem eram. Isadora piscou, forçando-se a voltar ao presente. 7 anos. Já faziam 7 anos desde aquela ligação que destruíra seu mundo, desde o momento em que tudo que construíra desmoronou como castelo de cartas em tempestade violenta. 7 anos mantendo distância de tudo que a conectava àquela parte de si mesma, porque a dor era grande demais, porque cada sinal era como reabrir feridas que se recusavam a cicatrizar. O restaurante continuava em silêncio expectante. Isadora percebeu que outros garçons haviam parado de trabalhar, observando a cena de longe. A gerente Patrícia Fontes, uma mulher de 45 anos que trabalhava ali há 15 anos, estava parada perto da entrada da cozinha, os lábios pressionados em linha fina de desaprovação silenciosa. Mas ela não interviria. Nunca intervinha quando clientes poderosos decidiam transformar funcionários em entretenimento. Quanto tempo tenho para decidir? Isadora ouviu sua própria voz perguntar, surpreendendo-se com a calma aparente. Alguma parte distante de sua mente observava a situação como se estivesse fora de seu próprio corpo, analisando opções, calculando consequências. Valentim Albuquerque sorriu mais amplamente. 30 segundos. E para tornar as coisas mais interessantes, será um jantar completo de 8 pratos. Cada prato deve ser explicado detalhadamente em sinais. Qualquer erro, qualquer palavra falada, e você perde tudo. Ele fez uma pausa, saboreando o poder da situação. Meu filho aqui tem sido mimado demais com essa ideia de que sua deficiência é algo para celebrar. É hora de provar que essa linguagem primitiva de mãos não tem lugar no mundo real dos negócios e do sucesso. A raiva atravessou Isadora como corrente elétrica. Não era raiva comum. A irritação cotidiana de lidar com clientes difíceis. Era raiva profunda, visceral, nascida de anos de ver pessoas que amava serem tratadas como inferiores simplesmente por existirem diferente. Era a raiva que mantivera escondida durante 5 anos, enterrada sob camadas de necessidade de sobrevivência, de contas a pagar, de responsabilidades que não permitiam luxo de indignação. Lorenzo sinalizou novamente, mais urgentemente desta vez. Suas mãos formavam frases rápidas que revelavam anos de frustração, de esperanças esmagadas, de tentar ser invisível em mundo que já o tratava como se não existisse. Não vale a pena. Ele sempre faz isso. Usa minha surdez para mostrar poder sobre outras pessoas. Por favor, só vá embora. Mas Isadora não conseguia se mover. Olhava para aquele jovem de 22 anos, tão parecido com Rafael em tantos aspectos. A mesma vulnerabilidade nos olhos. A mesma postura de quem aprendeu a se fazer pequeno para não incomodar. A mesma resignação de quem desistiu de esperar que o mundo o tratasse com dignidade básica. Quantas vezes Rafael chegara em casa com aquela mesma expressão? Quantas vezes ela o encontrara sentado sozinho, os ombros curvados sob peso invisível de 1000 pequenas humilhações diárias? E quantas vezes ela prometera que lutaria por um mundo melhor, que usaria sua voz e suas mãos para construir pontes, para mostrar que a língua de sinais era tão rica e complexa quanto qualquer língua falada. Antes que pudesse se censurar, antes que a parte racional de seu cérebro pudesse listar todas as razões pelas quais deveria recusar, Isadora ouviu-se dizendo as palavras que mudariam tudo. Eu aceito o desafio. O restaurante explodiu em murmúrios. Valentim Albuquerque bateu palmas uma vez, alto e seco. Um som que ecoou como tiro em catedral. Excelente! Que comece o espetáculo. Ele gesticulou para um garçom que observava próximo. Traga o menu degustação completo. E certifique-se de que todos possam ver bem. Quero que testemunhem quando essa farsa de inclusão for exposta pelo que realmente é.
Isadora colocou a bandeja vazia sobre uma mesa auxiliar próxima. Seus dedos tremiam levemente, mas não de medo. Era adrenalina misturada com algo que não sentia há muito tempo. Propósito. Pela primeira vez em 7 anos, sentia que estava fazendo algo que importava, algo que Rafael teria aprovado, algo que honrava a memória de quem ele foi e tudo o que representou. Aproximou-se da mesa onde Lorenzo permanecia sentado, parecendo querer afundar na cadeira e desaparecer. Isadora parou ao lado dele, virou-se para encará-lo diretamente e começou a sinalizar. Suas mãos se moveram com hesitação inicial, músculos protestando contra movimentos que não faziam há tanto tempo. Mas era como andar de bicicleta, como voltar para casa depois de longa viagem. A Libras fluiu através dela, desenterrando memórias de milhares de horas interpretando, estudando, vivendo aquela língua que um dia definira sua identidade profissional. Boa noite, sinalizou ela, adicionando as expressões faciais que davam contexto e emoção aos sinais. Meu nome é Isadora. Será um prazer atendê-lo esta noite. O cardápio que vamos compartilhar é uma jornada gastronômica especial. Espero que aproveite cada momento. A reação de Lorenzo foi imediata e devastadora. Seus olhos se arregalaram, a boca se abrindo em expressão de choque absoluto. Durante segundos intermináveis, ele simplesmente ficou paralisado, olhando para as mãos de Isadora como se estivesse vendo aparição sobrenatural. Então, lentamente, suas próprias mãos começaram a se mover. Você sabe Libras, sinalizou ele, e não era pergunta. Era constatação carregada de emoção que fez sua garganta apertar. Você realmente sabe. De verdade. Não apenas sinais básicos. Isadora assentiu, mantendo o contato visual como gramática da Libras demandava. Sim, eu sei. As lágrimas que começaram a escorrer pelo rosto de Lorenzo não eram mais de humilhação. Eram algo diferente, mais profundo. Pela primeira vez em sua vida, ali naquele restaurante de luxo onde sempre se sentira como objeto de exposição, alguém estava se comunicando com ele em seu próprio idioma, com respeito e fluência verdadeiros. Era como se tivesse passado 22 anos debaixo d'água e finalmente alcançado a superfície para respirar. Valentim Albuquerque observava a interação com expressão que misturava confusão e irritação crescente. Claramente, não esperara aquilo. Esperara ver a garçonete tropeçar em sinais básicos, transformando o desafio em piada cruel que confirmaria suas crenças sobre língua de sinais ser primitiva e limitada. Mas o que estava presenciando era algo completamente diferente. O primeiro prato chegou carregado por outro garçom que o colocou rapidamente sobre a mesa antes de recuar. Era uma apresentação artística de tártare de atum com gengibre fresco, abacate em cubos perfeitos, molho de maracujá e crocantes de arroz negro decorados com flores comestíveis. Parecia mais obra de arte que comida, cada elemento posicionado com precisão milimétrica. Isadora começou a descrever o prato. E foi como se comportas há muito fechadas finalmente se abrissem. Suas mãos se moveram com fluidez impossível para alguém que supostamente era apenas garçonete, criando frases em libras com gramática impecável, com classificadores complexos que descreviam texturas e formas, com expressões faciais que transmitiam não apenas informação, mas emoção. Este é tártare de atum preparado com peixe capturado na costa de Santa Catarina esta manhã, sinalizou ela, suas mãos moldando conceitos no espaço entre eles. O atum foi cortado em cubos pequenos e uniformes, misturado com gengibre ralado, que traz sensação de calor leve e refrescante ao mesmo tempo. O abacate adiciona cremosidade que contrasta com a textura firme do peixe. O molho de maracujá traz acidez cítrica que equilibra a gordura natural do atum e do abacate. Lorenzo estava hipnotizado. Suas mãos se moveram formando perguntas sobre a procedência dos ingredientes, sobre o tempo de preparo, sobre as técnicas culinárias utilizadas. E Isadora respondia a tudo, transformando cada explicação em conversa genuína, em momento de conexão humana que transcendia a simples transação de servir comida. Ao redor deles, o restaurante inteiro observava em silêncio, crescentemente desconfortável.
Outros funcionários começaram a se aproximar discretamente, fascinados pelo que estavam testemunhando. Clientes em mesas próximas pararam de comer para assistir à interação que se desenrolava como performance inesperada em palco, que normalmente apresentava apenas previsibilidade elegante. O chefe Gustavo Ribeiro, renomado no cenário gastronômico paulistano, empurrou as portas da cozinha e caminhou em direção ao salão principal, atraído pela agitação incomum. Parou a alguns metros de distância, os braços cruzados sobre o avental branco imaculado, observando sua funcionária sob luz completamente nova. Patrícia Fontes, a gerente, aproximou-se dela também, seu rosto refletindo mistura de surpresa e algo que poderia ser admiração relutante. Em 15 anos trabalhando naquele restaurante, jamais presenciara algo assim. Conhecia Isadora há 5 anos, cumprimentara-a todos os dias, revisara seu desempenho em avaliações trimestrais e em nenhum momento suspeitara que a garçonete quieta e eficiente escondia habilidades que transformariam aquela noite em algo memorável. O segundo prato chegou, vieiras grelhadas sobre espuma de couve-flor trufada, acompanhadas de chips de presunto serrano e redução de vinho do Porto. Isadora continuou, suas mãos descrevendo cada elemento com riqueza de detalhes, que revelava conhecimento profundo não apenas de libras, mas de gastronomia sofisticada. As vieiras vieram da Bretanha, na França, sinalizou ela, e Lorenzo observava cada movimento como se estivesse memorizando não apenas as palavras, mas a própria possibilidade do que aquela conversa representava. Foram grelhadas rapidamente em temperatura altíssima para criar crosta dourada por fora, mantendo o interior macio e suculento. Valentim Albuquerque apertava o guardanapo de linho entre os dedos com força crescente. Sua mandíbula estava tensa, os lábios pressionados em linha fina de frustração. O desafio que imaginara como entretenimento fácil às custas de funcionária vulnerável estava se transformando em algo que escapava completamente de seu controle. Os pratos continuaram chegando. Risoto de cogumelos selvagens com lâminas finas de trufa negra italiana, polvo grelhado com purê de batata baroa e chimichurri, costela de cordeiro com crosta de ervas e legumes assados. Cada prato era descrito, discutido, apreciado através de língua que Valentim sempre desdenhou como inferior. E a cada prato, a transformação em Lorenzo se aprofundava. Lorenzo começou a participar da conversa com entusiasmo crescente, que parecia brotar de lugar profundo, onde mantivera suas verdadeiras emoções aprisionadas por anos. Suas mãos se moviam cada vez mais rápido, formando perguntas sobre texturas que nunca conseguira articular em ambientes onde era forçado a adivinhar através de gestos vagos ou leitura labial imprecisa. Ele queria saber se o risoto era cremoso ou firme, se a trufa tinha gosto forte ou sutil, se os cogumelos selvagens eram diferentes dos comuns em supermercados. Isadora respondia a tudo com paciência e riqueza de detalhes que transformavam cada explicação em pequena aula de gastronomia. Ela descrevia o processo de colheita de trufas nas florestas italianas, como cães treinados farejavam os fungos preciosos sob raízes de carvalhos centenários. Explicava a diferença entre cogumelos cultivados e selvagens, como os últimos absorviam sabores da floresta onde cresciam, da terra úmida e das folhas em decomposição que lhes serviam de berço. Para Isadora, cada sinal era como reacender chama há muito apagada. Seus músculos lembravam movimentos praticados milhares de vezes durante anos de trabalho intenso como intérprete certificada. Lembrava dos turnos intermináveis em hospitais de São Paulo, interpretando consultas médicas complexas, cirurgias onde cada palavra podia significar vida ou algo pior, diagnósticos devastadores que precisavam ser transmitidos com precisão absoluta, mas também com compaixão. Durante 5 anos mantivera aquela parte de si mesma trancada como em cofre, enterrado fundo demais para que a luz do dia a alcançasse. Cada vez que via alguém sinalizando na rua, desviava o olhar rapidamente, como se o simples ato de observar pudesse desencadear avalanche de memórias que a soterrariam. Aceitara trabalho como garçonete por puro desespero financeiro após 2 anos perdida em névoa de dor que destruíra tudo que construíra.
As dívidas eram montanha impossível de escalar. O funeral de Rafael consumira suas economias. Depois vieram as despesas médicas de sua mãe, Eliana Queiroz, que adoecera de desgosto nos meses seguintes à perda do filho. A mulher que um dia fora forte e determinada, criando 2 filhos sozinha após o pai abandoná-los quando Rafael tinha apenas 3 anos, transformara-se em sombra frágil de si mesma. Isadora trabalhara onde conseguisse durante aquele período negro. Limpara casas, distribuíra panfletos em esquinas movimentadas sob sol escaldante, aceitara trabalhos temporários em lojas que nunca se convertiam em emprego permanente. Perdera o apartamento alugado onde moravam, mudara-se com a mãe para quarto minúsculo em pensão, na Zona Norte, onde dividiam banheiro com outros inquilinos e cozinhavam em fogareiro elétrico improvisado. O trabalho no restaurante surgira como salvação 5 anos atrás. A remuneração era decente. As gorjetas generosas quando clientes ricos se sentiam magnânimos. Isadora aprendera rapidamente as regras não escritas daquele mundo de privilégios. Sorrir sempre, mas não demais. Ser atenciosa sem parecer invasiva. Antecipar necessidades sem fazer clientes sentirem que eram previsíveis. Tornar-se invisível quando não fosse necessária. Materializar-se instantaneamente quando chamada. 5 anos desempenhando aquele papel de funcionária perfeita que nunca questionava, nunca reclamava, nunca revelava qualquer traço de personalidade que pudesse perturbar a experiência cuidadosamente orquestrada daquele templo gastronômico. 5 anos assistindo clientes tratarem funcionários como objetos decorativos, ouvindo comentários condescendentes, presenciando pequenas crueldades disfarçadas de piadas. Mas nada se comparava ao que Valentim Albuquerque fizera naquela noite. Usar o próprio filho como peça em jogo cruel, desenhado para humilhar não apenas Isadora, mas Lorenzo também. Demonstrar publicamente seu desprezo pela surdez do rapaz, pela língua de sinais, por tudo que fazia Lorenzo ser quem era. O 6º prato foi servido, lombo de bacalhau confitado em azeite de oliva espanhol, sobre cama de grão de bico cremoso, temperado com páprica defumada e coentro fresco. Isadora descreveu cada componente, suas mãos criando imagens tão vívidas que Lorenzo podia quase sentir os sabores antes mesmo de levar o garfo à boca. Enquanto isso, Valentim observava tudo com expressão cada vez mais sombria. Seu plano estava desmoronando diante de seus olhos. O que imaginara como prova da inferioridade da língua de sinais tornara-se demonstração espetacular do contrário. Cada gesto fluido de Isadora, cada expressão facial carregada de significado, cada classificador complexo que moldava conceitos abstratos no espaço tridimensional entre ela e Lorenzo, provava que a Libras era língua sofisticada e completa. Os outros clientes começaram a reagir de formas variadas. Alguns pareciam genuinamente tocados pela interação que testemunhavam, seus rostos refletindo desconforto crescente com o que Valentim tentara fazer. Outros permaneciam neutros, observando como espectadores em teatro, aguardando o próximo ato. Havia também aqueles que compartilhavam da visão de mundo de Valentim, pessoas acostumadas a medir valor humano em cifras bancárias e influência social. Uma mulher elegante na casa dos 60 anos, sentada em mesa próxima com o que parecia ser seu marido, inclinou-se para a frente e sussurrou algo em voz baixa demais para Isadora ouvir. Seu marido balançou a cabeça em concordância, os lábios se movendo em resposta igualmente discreta. Mas suas expressões revelavam algo que poderia ser admiração relutante ou talvez apenas curiosidade diante do inesperado. Patrícia Fontes permanecia em sua posição perto da entrada da cozinha, os braços agora cruzados sobre o peito em postura defensiva. Seu rosto era a máscara profissional que escondia turbilhão de pensamentos. Em 15 anos gerenciando aquele restaurante, desenvolvera a habilidade de navegar situações delicadas, envolvendo clientes poderosos e suas exigências às vezes absurdas. Mas aquilo era território novo. O chefe Gustavo Ribeiro aproximou-se mais, agora a poucos passos da mesa, onde se desenrolava o jantar extraordinário. Seu rosto normalmente sério
marcado por anos de pressão constante em cozinhas profissionais de alto nível, mostrava expressão que Isadora não conseguia decifrar completamente. Interesse, certamente, talvez respeito, possivelmente até raiva direcionada não a ela, mas ao homem que criara aquela situação grotesca. Lorenzo provou o bacalhau e seus olhos se iluminaram. Ele sinalizou animadamente, descrevendo sensações que nunca conseguira compartilhar antes em jantares forçados com o pai. A textura delicada do peixe que se desfazia na boca, o contraste entre o azeite rico e a terra do grão de bico, o toque defumado da páprica que lembrava fogueiras distantes. Pela primeira vez em 22 anos, podia realmente conversar sobre comida, sobre experiências sensoriais, sobre algo além das respostas monossilábicas que seu pai aceitava como suficientes. Isadora sentia lágrimas ameaçarem transbordar, mas as conteve. Não aqui, não agora. Mais tarde haveria tempo para processar a tempestade emocional que aquela noite desencadeara. Por enquanto, precisava manter foco, completar o desafio, provar não apenas para Valentim, mas para todos os observadores silenciosos que a língua de sinais merecia respeito. O 7º prato chegou. Um quadrado perfeito de salmão selvagem do Alasca, cozido em baixa temperatura, acompanhado de aspargos grelhados, molho holandês leve e caviar de salmão decorando o topo como joias comestíveis. Isadora descreveu a jornada do salmão desde águas geladas do norte. A técnica de cozimento que mantinha a umidade perfeita, a acidez do limão siciliano no molho equilibrando riqueza da gema de ovo. Lorenzo estava completamente absorto. Sua postura mudara ao longo daquela refeição extraordinária. Os ombros que antes curvavam-se em resignação agora estavam retos. O rosto que mantivera baixo em vergonha agora olhava diretamente para Isadora com expressão de alguém que acabara de descobrir que não estava sozinho no mundo afinal. Ele começou a sinalizar algo mais profundo, mais pessoal. Suas mãos tremiam levemente enquanto formavam frases carregadas de emoção que continha anos de solidão. Meu pai nunca tentou aprender, sinalizou Lorenzo, e Isadora sentiu seu coração apertar. 22 anos e ele conhece apenas 3 ou 4 sinais básicos. Olá, comer, dormir, dinheiro. Como se isso fosse suficiente para uma vida inteira de comunicação entre pai e filho. Isadora engoliu em seco antes de responder. Sinto muito, sinalizou de volta, a expressão facial transmitindo compaixão genuína. Você merecia melhor. Merece melhor. As lágrimas voltaram aos olhos de Lorenzo, mas desta vez ele não as escondeu. Deixou que escorressem livremente, enquanto continuava sinalizando. Durante toda a minha vida, tentei ser quem ele queria que eu fosse. Aprendi leitura labial mesmo sendo doloroso e cansativo. Forço minha voz, mesmo sabendo que soa estranho para pessoas ouvintes. Finjo não me importar quando ele me apresenta para parceiros de negócios, como seu filho que tem um probleminha, mas está superando. Tudo para ganhar migalhas de aprovação que nunca chegam. Valentim assistia à interação que acontecia em velocidade e complexidade que seu cérebro não conseguia processar completamente. Ele não entendia Libras, nunca se dignara a aprender mais que gestos mais básicos e vagos. Via as mãos de seu filho se movendo rapidamente, as expressões faciais intensas, e sentia controle da situação escorrer entre seus dedos como areia fina. Como você aprendeu a sinalizar tão bem? Lorenzo perguntou a Isadora, sua curiosidade superando momentaneamente a dor. Você é intérprete profissional. A pergunta pairou no ar entre eles como bomba prestes a explodir. Isadora hesitou, suas mãos congelando no meio do sinal que começara a formar. 5 anos guardando aquele segredo. 5 anos mantendo muros altos ao redor de seu passado, mas olhando para aquele jovem que acabara de se abrir com vulnerabilidade devastadora, que compartilhara feridas profundas em busca de conexão genuína, não conseguia manter as máscaras no lugar. Eu era intérprete, sinalizou finalmente, cada movimento lento e deliberado como se estivesse desenterrando cápsulas de tempo enterradas sob camadas de proteção emocional. Fui uma das melhores em São Paulo. Trabalhei em hospitais, interpretando consultas, cirurgias, emergências médicas. 60 horas por semana durante anos.
Lorenzo se inclinou para a frente completamente absorto. Por que parou? A oitava e última parte da refeição principal chegou, mas ambos a ignoraram. Era carré de cordeiro com crosta de ervas, batatas fondant douradas e relish de tomate seco. Mas naquele momento a comida perdera toda a relevância diante da história que começava a se desenrolar. Isadora respirou fundo. Suas mãos começaram a se mover novamente, contando história que mantivera presa por tanto tempo que começara a apodrecer dentro dela como fruta esquecida. Eu tinha um irmão, sinalizou, e a dor atravessou seu rosto como raio em tempestade. Rafael. Ele era surdo desde que nasceu. Lorenzo assentiu, encorajando-a a continuar sem interromper. Rafael era extraordinário, continuou Isadora, e mesmo através da dor, amor transbordava de cada sinal. 3 anos mais novo que eu, tinha 23 quando... Fez pausa, procurando palavra apropriada quando partiu. Ele estudava engenharia civil na USP. Tinha notas brilhantes. Sonhava em projetar pontes que conectariam comunidades isoladas. Como ele partiu? Perguntou Lorenzo gentilmente. Acidente de trânsito, respondeu Isadora simplesmente, fechando aquela porta antes que memórias específicas pudessem inundá-la completamente. Um motorista imprudente. Rafael estava apenas atravessando a rua, voltando de aula noturna. O silêncio que se seguiu foi pesado de significados não ditos. Lorenzo alcançou através da mesa e tocou levemente a mão de Isadora em gesto de conforto universal que transcendia línguas. Depois disso, perdi tudo, Isadora continuou. Agora que começara a falar, não conseguia parar. Perdi meu emprego porque não conseguia interpretar sem desmoronar. Perdi minhas economias pagando funeral e contas médicas da minha mãe, que adoeceu de tristeza. Perdi meu apartamento, minha identidade, meu propósito. Durante 2 anos vaguei perdida. Não conseguia estar perto da comunidade surda, porque cada sinal me lembrava dele. Por que decidiu trabalhar aqui? Lorenzo perguntou. Precisava sobreviver, respondeu ela simplesmente. Precisava de emprego estável para cuidar da minha mãe. Este restaurante pagava bem e nunca perguntaram sobre meu passado. Para eles eu era apenas mais uma garçonete. Era isso que eu queria ser, alguém invisível que não precisava carregar peso de quem costumava ser. Valentim Albuquerque finalmente encontrou sua voz. Chega dessa conversinha de mãos, ele ladrou, o tom carregado de frustração mal contida. Você completou o desafio. Parabéns. Pode voltar ao trabalho agora. Mas Isadora não se moveu. Seus olhos permaneceram fixos em Lorenzo e algo fundamental mudara em sua expressão. A resignação que carregara durante 5 anos como armadura protetora estava rachando, revelando determinação que jazia adormecida por tempo demais. Não terminei, ela sinalizou para Lorenzo, ignorando completamente Valentim. Há algo mais que preciso dizer. Lorenzo observava Isadora com atenção total, sua respiração presa, como se tivesse medo de que qualquer movimento pudesse interromper o fluxo de revelações que começara. Os outros clientes do restaurante também haviam captado a mudança na atmosfera. Conversas sussurradas cessaram completamente. Era como se todos os presentes sentissem instintivamente que estavam testemunhando algo significativo, um momento que transcendia o mero entretenimento de observar desafio bizarro proposto por bilionário cruel. Isadora sentiu as palavras, ou melhor, os sinais se formarem antes mesmo de decidir conscientemente dizê-los. Ver você sendo humilhado pelo seu próprio pai por ser surdo foi como ver meu irmão novamente, sinalizou ela, e cada movimento carregava peso de anos de dor reprimida. Foi como reviver cada batalha que Rafael enfrentou contra pessoas que o tratavam como menos capaz, simplesmente por se comunicar diferente. Suas mãos tremiam agora, mas continuava. Durante 7 anos evitei qualquer contato com Libras porque doía demais. Cada sinal era como reabrir ferida que se recusava a cicatrizar. Construí muros tão altos ao redor dessa parte de mim que comecei a acreditar que nunca mais voltaria a derrubar. Mas esta noite, vendo você, ouvindo seu pai transformar sua identidade em piada, não pude ficar calada. Lorenzo tinha lágrimas escorrendo livremente agora, mas sorria através delas.
Era sorriso de alguém que finalmente encontrara conexão genuína depois de vida inteira de isolamento emocional forçado. Obrigado, sinalizou de volta, o movimento simples, carregado de gratidão profunda demais para palavras adequadas capturarem. Valentim Albuquerque bateu a palma da mão na mesa com força suficiente para fazer talheres e taças de cristal tilintarem. Chega, ele trovejou, sua voz reverberando pelo restaurante. Você completou seu truque de circo. Pegue seu dinheiro e saia da minha vista. Mas antes que Isadora pudesse responder, Lorenzo se levantou. Foi movimento abrupto que fez sua cadeira ranger contra o piso de mármore. Ele olhou para o pai e, pela primeira vez em sua vida, confrontou-o publicamente. Suas mãos começaram a sinalizar, movimentos rápidos e furiosos que anos de frustração reprimida impulsionavam. Isadora traduziu automaticamente, sua voz quebrando a regra do desafio, mas não importando mais porque aquele momento transcendera qualquer aposta cruel. Lorenzo está dizendo que durante 22 anos tentou ser quem você queria que ele fosse, traduziu ela. Escondeu sua identidade, envergonhou-se de seu próprio idioma, fingiu que ser surdo era defeito que precisava compensar constantemente. Valentim ficou pálido, mas Lorenzo não parou. Suas mãos continuavam criando frases que explodiam como fogos de artifício depois de ficarem contidos tempo demais. Mas não mais, Isadora continuou traduzindo, sua própria voz ganhando força. Ele diz que é surdo, e isso não o faz inferior. Faz dele parte de comunidade rica em língua, cultura, história. Comunidade que você nunca se dignou a entender porque estava ocupado demais usando sua fortuna como arma para controlar e humilhar. O restaurante estava absolutamente silencioso agora. Cada pessoa presente assistia ao confronto entre pai e filho, as décadas de dinâmica tóxica finalmente chegando ao ponto de ruptura, sob luzes implacáveis de espaço público. Lorenzo continuou sinalizando, e Isadora traduzia cada palavra. Se você não pode me aceitar como sou, se minha surdez é vergonha tão grande para você que precisa humilhar funcionários para provar algum ponto distorcido sobre superioridade, então não preciso de sua aprovação. Construirei vida sem ela. Virei membro orgulhoso da comunidade surda que você despreza. E serei mais feliz do que jamais fui tentando ser versão diminuída de mim mesmo para satisfazer seu ego. Valentim Albuquerque parecia ter levado soco no estômago. Seu rosto passou por várias expressões rapidamente. Choque, raiva, algo que poderia ser vergonha. E, finalmente, máscara de controle que usava como armadura em negociações difíceis. Lorenzo, ele começou, mas sua voz soou estranha, até para seus próprios ouvidos, desprovida da autoridade absoluta com que estava acostumado a falar. Não, Lorenzo sinalizou com veemência, e Isadora traduziu sem suavizar. Você teve 22 anos para aprender meu idioma. 22 anos para mostrar que me valoriza o suficiente para construir ponte de verdade entre nós. Mas escolheu construir império financeiro enquanto deixava abismo crescer entre pai e filho. O chefe Gustavo Ribeiro deu passo à frente. Sua voz cortou o silêncio tenso quando falou diretamente para Valentim. Senhor Albuquerque, em 15 anos trabalhando neste restaurante, testemunhei muitas coisas que me deixaram desconfortável. Clientes tratando funcionários com desrespeito, comentários inapropriados, pequenas crueldades que aprendi a ignorar porque fazia parte do negócio. Ele fez pausa, deixando palavras pesarem no ar antes de continuar. Mas o que o senhor fez esta noite ultrapassou todos os limites. Usou seu próprio filho como peça em jogo cruel, desenhado para humilhar funcionária honesta. Demonstrou desprezo não apenas pela senhora Queiroz, mas pela surdez de seu filho, por toda a comunidade surda. Não posso continuar trabalhando em estabelecimento onde tal comportamento é tolerado. Murmúrios de surpresa ondularam pelo restaurante. O chefe Gustavo era lenda no cenário gastronômico paulistano. Seu nome sozinho atraía clientes dispostos a pagar valores exorbitantes por experiência culinária. Sua saída seria golpe devastador para a reputação e lucratividade do restaurante. Patrícia Fontes aproximou-se também,
seu rosto mostrando conflito interno, mas determinação crescente. Senhor Albuquerque, trabalhei neste restaurante durante 15 anos. Vi a empresa crescer, vi este espaço se tornar referência. Mas também fui cúmplice silenciosa de injustiças. Permaneci quieta quando funcionários foram maltratados, porque era mais fácil que confrontar clientes poderosos. Ela olhou para Isadora com expressão que misturava vergonha e respeito. Esta noite, abriu meus olhos para quantas vezes escolhi conforto sobre coragem. Senhora Queiroz, peço desculpas por todos os anos em que não a vi verdadeiramente, em que não reconheci sua humanidade completa além do papel que desempenhava aqui. Clientes começaram a se manifestar também. A mulher elegante na casa dos 60 anos levantou-se, sua postura ereta apesar da idade. Meu marido e eu temos 3 netos, ela disse com voz clara que carregava a autoridade nascida de décadas navegando altas esferas sociais. Um deles tem autismo. Tenho visto como sociedade trata crianças e adultos que são diferentes, como pessoas usam poder para diminuir aqueles que consideram inferiores. Ela olhou diretamente para Valentim. O que o senhor fez esta noite foi demonstração vergonhosa de caráter. Usar fortuna para humilhar, para transformar ser humano em espetáculo às custas de filho vulnerável. Nós, como sociedade, temos responsabilidade de não tolerar tais comportamentos. Não importa quão ricos ou influentes sejam os perpetradores. Outros clientes assentiram em concordância. Um homem de meia-idade em terno impecável levantou-se também. Sou advogado especializado em direitos humanos, ele disse. O que testemunhamos aqui esta noite poderia ser classificado como assédio moral no local de trabalho. A senhora Queiroz foi colocada em situação onde sua subsistência dependia de aceitar desafio, designado a humilhá-la publicamente. Valentim olhou ao redor do restaurante, vendo pela primeira vez em décadas que riqueza não o tornava imune a consequências de suas ações. O salão que momentos atrás era seu reino pessoal, onde podia fazer o que quisesse, transformara-se em tribunal improvisado, onde estava sendo julgado e considerado culpado. Lorenzo permanecia de pé, suas mãos tremendo levemente, mas postura firme. Isadora estava ao lado dele, e entre os dois havia conexão silenciosa, nascida de experiências compartilhadas de dor, de serem tratados como menos que humanos por pessoas que deveriam protegê-los e valorizá-los. Senhor Albuquerque, Patrícia Fontes falou novamente, sua voz mais firme agora. Acredito que este seria momento apropriado para o senhor refletir sobre suas ações e considerar possíveis reparações. Começando com pedido de desculpas genuíno para seu filho e para a senhora Queiroz. Valentim abriu a boca. Fechou-a novamente. Pela primeira vez em vida adulta inteira, encontrava-se completamente sem palavras. Estava acostumado a dar ordens, a ter cada desejo atendido instantaneamente, a moldar realidade ao seu redor através de aplicação estratégica de recursos financeiros. Mas ali, naquele restaurante que era parte de seu império hoteleiro, descobria que havia coisas que dinheiro não podia comprar e danos que não podia simplesmente pagar para desaparecerem. Isadora observava Valentim com mistura complexa de emoções. Havia raiva, certamente, pela crueldade que infligira a Lorenzo, pela humilhação que tentara impor a ela. Mas havia também algo como compaixão, porque reconhecia nele sintomas de doença comum entre poderosos, a incapacidade de ver outros como completamente humanos, a redução de pessoas a ferramentas ou obstáculos em caminho para metas pessoais. Rafael costumava dizer algo que Isadora lembrava agora com claridade surpreendente. Pessoas que machucam outras geralmente estão machucadas por dentro também. Ele sinalizava sempre que encontravam alguém particularmente cruel ou insensível. Não desculpa o comportamento, mas explica. E entender é primeiro passo para a transformação. Senhor Albuquerque, Isadora falou em voz alta pela primeira vez desde que iniciara o desafio, fazendo todos os presentes se virarem em sua direção. Não quero seu dinheiro. Os 100 mil reais podem ser doados para organizações que trabalham com comunidade surda aqui em São Paulo. Mas há algo que quero. Valentim a encarou esperando lista de exigências que poderia facilmente satisfazer, e assim encerrar aquela situação embaraçosa rapidamente.
Quero que você aprenda Libras, Isadora continuou. E simpleza da solicitação pareceu surpreendê-lo mais que qualquer demanda extravagante poderia. Não apenas sinais básicos que você pode usar para impressionar parceiros de negócios. Quero que você se comprometa a aprender de verdade, a estudar seriamente, a entrar no mundo de seu filho em vez de sempre exigir que ele entre no seu. Lorenzo olhou para Isadora com expressão de surpresa e esperança misturadas. Era pedido tão simples, mas ao mesmo tempo impossível, porque exigia algo que dinheiro não podia comprar. Humildade de admitir ignorância e dedicação de aprender algo novo sem garantia de domínio imediato. E mais, Isadora continuou, ganhando confiança a cada palavra. Quero mudanças reais em como este restaurante e todo o seu império hoteleiro tratam funcionários. Salários dignos, oportunidades genuínas de crescimento profissional, políticas de inclusão que vão além de cumprir requisitos legais mínimos. Quero que você use seu poder e recursos para construir ambientes de trabalho onde pessoas são valorizadas como seres humanos completos, não ferramentas descartáveis. O desafio estava lançado, mas era diferente do desafio cruel que Valentim propusera no início da noite. Era convite para transformação genuína, para usar privilégio de maneira que elevasse outros, em vez de diminuí-los. Valentim permaneceu em silêncio por longos momentos. Todos no restaurante aguardavam sua resposta, o ar pesado de antecipação. Finalmente, ele olhou para Lorenzo. Realmente olhou para seu filho, talvez pela primeira vez em anos. Viu não defeito que precisava ser corrigido, mas pessoa completa com identidade própria, com língua rica e bela, com potencial que sempre estivera lá, mas que escolhera não reconhecer. Está bem, Valentim, disse finalmente, sua voz baixa, mas audível, no silêncio absoluto do restaurante. As semanas seguintes àquela noite transformadora no restaurante trouxeram mudanças que ninguém poderia ter previsto completamente. Valentim Albuquerque, homem acostumado a comandar impérios e moldar realidade ao seu redor através de força de vontade e recursos financeiros, encontrou-se pela primeira vez em décadas na posição de estudante humilde, lutando para dominar a habilidade completamente nova. 3 vezes por semana, às terças, quintas e sábados pela manhã, Valentim chegava ao Centro de Estudos de Libras na região central de São Paulo. Era edifício modesto, comparado aos arranha-céus reluzentes, onde conduzia seus negócios, com paredes pintadas em tons desbotados de amarelo e verde, piso de linóleo gasto por milhares de pés, atravessando corredores durante décadas de funcionamento. A professora designada para Valentim era mulher surda de 42 anos, chamada Denise Tavares. Ela tinha experiência de 20 anos ensinando Libras para ouvintes e não se impressionava com títulos, fortunas ou posições de poder. Desde o primeiro dia deixou claro que em sua sala de aula todos eram iguais, todos começavam do zero, e progresso dependia exclusivamente de dedicação e prática. Valentim descobriu rapidamente que dominar Libras era infinitamente mais complexo que qualquer negociação multimilionária que jamais conduzira. Não era simplesmente memorizar gestos como se fossem palavras em dicionário. Era aprender gramática completamente diferente do português, com estrutura sintática própria, com o uso de espaço tridimensional para criar referências, com expressões faciais que não eram apenas complementos, mas componentes gramaticais essenciais. Durante as primeiras semanas, Valentim chegava em casa após cada aula com dor de cabeça latejante e frustração crescente. Suas mãos tropeçavam em sinais básicos que crianças de 5 anos dominavam naturalmente. Esquecia constantemente que expressões faciais eram parte integral da língua, mantendo o rosto neutro quando deveria estar transmitindo emoção ou contexto gramatical. Confundia sinais parecidos, criando frases sem sentido que faziam Denise balançar a cabeça com paciência infinita. Lorenzo observava os esforços do pai com mistura de emoções que mudava diariamente. Havia satisfação em ver o homem que sempre parecera invencível, lutando com algo que Lorenzo dominava desde criança. Mas havia também esperança frágil, como planta brotando em solo árido, de que talvez nunca fosse tarde demais
para construir ponte verdadeira entre eles. Uma noite, cerca de 6 semanas após o incidente no restaurante, Valentim chegou em casa e encontrou Lorenzo na sala de estar lendo livros sobre história da comunidade surda no Brasil. Ele hesitou na entrada, observando o filho por momento antes de juntar coragem para aproximar-se. Lorenzo percebeu o movimento periférico e levantou olhos do livro. Por segundos, pai e filho simplesmente se olharam, décadas de distância emocional estendendo-se entre eles como um abismo que parecia intransponível. Então Valentim levantou as mãos e começou a sinalizar. Seus movimentos eram desajeitados, hesitantes, gramaticalmente imperfeitos. "Posso sentar", ele sinalizou, e até Lorenzo reconheceu quantos erros havia naqueles 3 sinais simples. Mas havia algo mais importante que precisão técnica. Havia esforço genuíno, vulnerabilidade de tentar comunicar-se no idioma de Lorenzo, mesmo sabendo que falharia, mesmo arriscando parecer tolo. Lorenzo assentiu, indicando cadeira ao lado da sua. Valentim sentou-se, suas mãos descansando desconfortavelmente sobre os joelhos, como se não soubesse o que fazer com elas. Começou a sinalizar novamente, lentamente, parando frequentemente para lembrar sinais que aprendera. "Sinto muito", ele sinalizou, e desta vez acertou a maioria dos componentes. "Por anos, por não aprender, por fazer você sentir menos." Lorenzo sentiu garganta apertar. Eram desculpas imperfeitas, expressas em libras que criança de escola primária consideraria básica demais. Mas vinham de homem que nunca em sua vida adulta pedira desculpas para alguém, que considerava pedir perdão sinal de fraqueza inadmissível em mundo de negócios impiedoso. "Obrigado, Lorenzo", sinalizou de volta, mantendo os sinais simples para que o pai pudesse entender. "Por tentar." Valentim assentiu, aliviado por ter conseguido comunicar pensamento básico. Eles permaneceram sentados em silêncio por momentos, mas era silêncio diferente dos silêncios que preencheram anos de convivência forçada. Não era silêncio de desconexão, mas de começos hesitantes, de terreno sendo testado antes de construir fundações mais sólidas. Enquanto isso, no restaurante do hotel, mudanças igualmente dramáticas estavam em andamento. Isadora Queiroz fora promovida à posição nova, criada especificamente para ela, diretora de Cultura e Desenvolvimento Humano. O título era pomposo, mas responsabilidades eram revolucionárias para estabelecimento acostumado a operar sob modelo tradicional de hierarquia rígida e funcionários tratados como recursos substituíveis. Primeira mudança que Isadora implementou foi revisão completa de estrutura salarial. Descobriu que garçons, cozinheiros auxiliares, funcionários de limpeza recebiam salários que mal cobriam custos básicos de vida em São Paulo. Muitos trabalhavam 2 ou 3 empregos para conseguir pagar aluguel em bairros periféricos. Passavam horas em transporte público lotado, voltavam para casa exaustos demais para qualquer coisa, além de dormir e repetir ciclo no dia seguinte. Isadora apresentou proposta detalhada ao Conselho de Administração do Império Hoteleiro. Números mostravam que triplicar salários de funcionários de nível inicial aumentaria custos operacionais em apenas 8%, margem facilmente absorvível, considerando lucros astronômicos que hotéis e restaurantes geravam. Argumentou que funcionários bem pagos seriam mais produtivos, mais leais, ofereceriam melhor serviço, reduziriam rotatividade cara que custava fortunas em treinamento constante. Mas além de argumentos financeiros, Isadora apelou para algo mais profundo. "Vocês têm poder de transformar vidas", ela disse durante a apresentação, onde executivos internos de grife ouviram atentamente. Poder de decidir se funcionários vivem em dignidade ou perpetuam um ciclo de pobreza. Isso não é apenas questão de lucros, é questão de humanidade básica. A proposta foi aprovada após debates acalorados. Alguns executivos argumentaram que aumentos salariais estabeleceriam um precedente perigoso, que funcionários nunca estariam satisfeitos, sempre exigiriam mais. Outros, influenciados pela publicidade positiva que a história de Isadora e Lorenzo gerara na mídia paulistana, reconheceram o valor estratégico de ser visto como empregador progressista. Quando o anúncio de novos salários foi feito em reunião geral, com todos os funcionários do restaurante,
reação foi explosiva. Mulheres e homens que serviam mesas, preparavam pratos, limpavam banheiros, choraram abertamente. Alguns caíram de joelhos em gratidão que partiu o coração de Isadora, porque revelava quão acostumados estavam a serem tratados como invisíveis. Uma funcionária chamada Helena Cardoso, que trabalhava na cozinha há 8 anos lavando pratos intermináveis por salário mínimo, aproximou-se de Isadora após reunião. Seus olhos estavam vermelhos de lágrimas, mãos tremendo enquanto segurava as de Isadora. "Minha filha vai poder voltar para a escola", ela disse com voz quebrada. "Tive que tirá-la no ano passado porque precisava que ela trabalhasse para ajudar nas despesas. Mas agora, com esse salário, ela pode estudar. Pode ter futuro melhor." Isadora abraçou Helena, sentindo o peso de responsabilidade que assumira. Cada decisão afetaria vidas reais, famílias reais, futuros reais. Não podia falhar. Segunda grande iniciativa foi o Programa de Desenvolvimento Profissional. Isadora identificou funcionários com potencial e interesse em crescer dentro da organização. Ofereceu cursos, treinamentos, mentoria. Criou caminhos claros para a promoção que antes não existiam, onde garçons talentosos podiam tornar-se supervisores, auxiliares de cozinha podiam treinar para serem chefes, funcionários de limpeza podiam transicionar para outras áreas se desejassem. Patrícia Fontes, que inicialmente resistira a algumas mudanças por medo de perder controle, gradualmente tornou-se aliada valiosa. Ela conhecia cada funcionário por nome. Entendia dinâmicas do restaurante. Podia identificar talentos escondidos que Isadora ainda estava descobrindo. Juntas formaram equipe formidável, complementando pontos fortes uma da outra. O chefe Gustavo Ribeiro permanecera no restaurante, após Valentim aceitar implementar mudanças propostas. Ele também abraçou nova filosofia, começando a treinar cozinheiros auxiliares em técnicas avançadas, compartilhando conhecimento que antes guardara zelosamente. Descobriu que ensinar trazia satisfação diferente da que experimentava simplesmente criando pratos esquisitos. Via olhos de estudantes se iluminarem quando dominavam técnica difícil, sentia orgulho quando protegidos desenvolviam estilos próprios. Mas talvez mudança mais significativa que Isadora liderou foi a implementação de políticas genuínas de inclusão. Ela não queria simplesmente cumprir requisitos legais mínimos ou contratar pessoas com deficiências para preencher cotas. Queria transformar espaços físicos e culturais dos estabelecimentos para serem verdadeiramente acessíveis e acolhedores. Trabalhou com consultores surdos para instalar sistemas de comunicação visual em todos os hotéis e restaurantes. Contratou intérpretes de Libras para eventos corporativos. Criou materiais de treinamento que educavam funcionários sobre interagir respeitosamente com hóspedes e colegas surdos. Instalou pisos táteis para pessoas cegas, rampas adequadas para cadeirantes, banheiros verdadeiramente acessíveis que iam além de barras de apoio mal instaladas. Cada mudança encontrava resistência de alguém. Gerentes reclamavam de custos. Funcionários antigos resistiam a novas formas de trabalhar. Clientes ocasionalmente questionavam por que restaurante de luxo precisava de tais adaptações. Mas Isadora persistia, armada com dados que provavam que inclusão genuína não apenas beneficiava pessoas com deficiências, mas melhorava experiências de todos. Famílias com crianças apreciavam ambientes mais acessíveis. Idosos beneficiavam-se de rampas e sinalização clara. Pessoas com alergias alimentares ou restrições dietéticas apreciavam cardápios detalhados, com informações completas sobre ingredientes. 6 meses após aquela noite transformadora, São Paulo começou a reconhecer Império Hoteleiro de Valentim Albuquerque, não por luxo extravagante, mas por práticas de trabalho revolucionárias. Artigos em jornais destacavam salários dignos. Programas de televisão entrevistavam funcionários promovidos de posições básicas para cargos de gestão. Escolas de hotelaria estudavam o modelo como caso exemplar de como negócios lucrativos podiam também ser éticos. Lorenzo, inspirado por mudanças que testemunhava, tomou decisão que surpreendeu até ele mesmo. Matriculou-se em curso de pedagogia,
com especialização em educação para surdos na Universidade de São Paulo. Descobriu paixão por ensinar que nunca soubera possuir, desejo ardente de ajudar crianças surdas a crescerem orgulhosas de suas identidades em vez de envergonhadas. Durante aulas, conectou-se com comunidade surda de forma que nunca fizera antes. Conheceu adultos surdos bem-sucedidos em diversas áreas, artistas, professores, empresários, políticos. Viu possibilidades que pai sempre negara existirem. Percebeu que surdez não era limitação, mas diferença, e diferenças podiam ser celebradas em vez de erradicadas. Uma tarde, Lorenzo voltou da universidade e encontrou Valentim na biblioteca da mansão familiar, cercado por livros sobre língua de sinais e cultura surda. O pai levantou olhos quando o filho entrou e, pela primeira vez em anos, sorriu genuinamente ao vê-lo. Como foi aula, Valentim sinalizou, e embora a gramática ainda fosse imperfeita, significado era claro. Lorenzo sentiu calor espalhar-se pelo peito. Seu pai estava realmente tentando, realmente mudando, passo doloroso por passo hesitante. Foi boa. Lorenzo sinalizou de volta, mantendo resposta simples. Estamos aprendendo sobre desenvolvimento de linguagem em crianças surdas. Valentim assentiu, interessado genuinamente. Quer me ensinar algo, ele sinalizou. Os movimentos ainda desajeitados, mas intenção clara. Quero entender melhor. Aquela pergunta simples representava a transformação tão profunda que Lorenzo precisou piscar várias vezes para conter lágrimas. Durante 22 anos, vivera com um homem que considerava qualquer discussão sobre surdez como admissão de derrota, como foco em deficiência em vez de capacidade. E ali estava seu pai, pedindo ativamente para aprender, para entender, para entrar em mundo que sempre rejeitara. Lorenzo pegou cadeira e sentou-se ao lado do pai. Começou a explicar conceitos que aprendera naquele dia sobre janelas críticas de desenvolvimento linguístico, sobre a importância de exposição precoce à língua de sinais para crianças surdas, sobre como os cérebros jovens eram incrivelmente adaptáveis e como negação de acesso à língua natural podia causar atrasos devastadores em desenvolvimento cognitivo e emocional. Valentim ouvia atentamente, ocasionalmente interrompendo para pedir esclarecimentos quando não entendia sinal específico. Era conversa que nunca teriam conseguido ter 6 meses atrás, quando todo o contato entre eles era mediado por leitura labial imperfeita e gestos vagos que deixavam oceanos de mal-entendidos entre pai e filho. Enquanto isso, em apartamento modesto na zona leste de São Paulo, Isadora visitava sua mãe como fazia toda semana. Eliana Queiroz estava sentada em cadeira de balanço perto da janela, olhando para a rua movimentada abaixo. Aos 63 anos, parecia ter envelhecido décadas desde que perdera Rafael. Cabelos que um dia foram negros e brilhantes, agora eram brancos e ralos. Rosto que costumava iluminar-se com sorrisos fáceis, permanecia marcado por tristeza que nunca completamente desaparecera. Mas ultimamente, Isadora notara pequenas mudanças. Eliana sorria ocasionalmente quando Isadora contava histórias sobre trabalho. Fazia perguntas sobre Lorenzo, sobre as transformações no restaurante, sobre a vida que filha estava reconstruindo a partir de escombros de tragédia que afetara ambas tão profundamente. Mãe, Isadora disse gentilmente, ajoelhando-se ao lado da cadeira. Preciso te contar algo. Eliana virou-se para encará-la, olhos castanhos que um dia foram vívidos, agora desbotados, mas ainda capazes de focar quando necessário. O que foi, filha? Isadora respirou fundo. Tenho pensado muito sobre Rafael ultimamente, sobre tudo que ele representava, tudo que ensinava apenas existindo do jeito que era. Durante 7 anos, tentei esquecer, tentei trancar memórias dele como se pudesse continuar vivendo sem carregar dor. Mas percebi algo importante. Continuou antes que coragem a abandonasse. Rafael não gostaria que eu passasse vida escondida, fazendo-me pequena, evitando tudo que um dia amei porque doía demais. Ele sempre foi tão corajoso, tão determinado a viver plenamente apesar de todos os obstáculos. Honraria melhor sua memória sendo corajosa também, usando dor que sinto para fazer diferença no mundo. Eliana estendeu mão trêmula e tocou o rosto de Isadora.
Lágrimas escorriam por suas bochechas enrugadas, mas pela primeira vez em anos não eram apenas lágrimas de tristeza. Havia algo mais ali, algo que parecia esperança, renascendo cautelosamente após hibernação longa demais. Seu irmão ficaria orgulhoso de você, Eliana disse com voz rouca de emoção. Eu fico orgulhosa de você, por sobreviver, por continuar lutando, por transformar tragédia em algo que ajuda outras pessoas. Elas se abraçaram, mãe e filha unidas, por perda compartilhada, mas também por amor que sobrevivera, mesmo nos momentos mais escuros. Ali, naquele apartamento pequeno, onde memórias de Rafael permeavam cada cômodo, começara um processo de cura que ambas temiam nunca seria possível. Isadora teve ideia naquela noite, voltando para seu próprio apartamento. Ideia que cresceu e tomou forma nos dias seguintes, tornando-se plano concreto que discutiu primeiro com Lorenzo e depois com Valentim. Quero criar fundação, ela explicou durante reunião em escritório de Valentim no prédio corporativo, na Avenida Faria Lima. Fundação em memória do meu irmão Rafael, dedicada a 3 objetivos principais: promover inclusão genuína de pessoas surdas em ambientes de trabalho, fornecer bolsas de estudo para estudantes surdos em universidades e educar sociedade sobre cultura e língua da comunidade surda. Valentim ouviu proposta inteira, fazendo perguntas ocasionais que demonstravam estava levando ideia a sério. Quando Isadora terminou a apresentação detalhada com orçamentos e cronogramas, ele permaneceu em silêncio por momentos longos, dedos tamborilando levemente sobre mesa de mogno polido. Vou financiar, ele disse finalmente. Não como doação única, mas como compromisso de longo prazo. A fundação terá recursos necessários para fazer trabalho significativo, não apenas projetos simbólicos que fazem boa publicidade, mas falham em criar mudança real. Isadora sentiu gratidão misturada com cautela. Não quero que isso seja forma de você comprar redenção, ela disse diretamente. Mudanças que você está fazendo precisam vir de lugar genuíno, não de desejo de limpar consciência através de filantropia performática. Valentim assentiu, respeitando franqueza dela. Entendo. E você tem razão em ser cética. Mas aprendi algo nesses meses lutando para dominar Libras, observando Lorenzo florescer quando finalmente sente que pode ser ele mesmo. Aprendi que mudança real é desconfortável, exige vulnerabilidade, força a confrontar partes de nós mesmos que preferíamos ignorar. Ele fez pausa antes de continuar. Durante décadas construí império baseado em princípios que agora percebo eram fundamentalmente falhos. Tratei pessoas como recursos, medi valor humano em produtividade e lucros. Falhei com meu filho de maneiras que estou apenas começando a compreender. Não posso desfazer passado, mas posso escolher quem serei daqui para frente. Lorenzo, que estava presente na reunião, sinalizou algo que Isadora traduziu. Meu pai diz que está orgulhoso do trabalho que você está fazendo e que quer ajudar não por culpa, mas porque finalmente entende que riqueza verdadeira não está em quanto dinheiro acumula, mas em quantas vidas toca positivamente. Fundação Rafael Queiroz foi oficialmente estabelecida 3 meses depois. Evento de lançamento aconteceu no próprio restaurante onde tudo começara, mas espaço estava transformado. Mesas foram reorganizadas para acomodar 300 pessoas em configuração que priorizava conversação e conexão em vez de exclusividade e segregação. Convidados eram mistura extraordinária que nunca se reuniria sob outras circunstâncias. Empresários internos de R$5.000 sentavam-se ao lado de funcionários de limpeza em suas melhores roupas. Membros da comunidade surda conversavam em libras com executivos praticando seus primeiros sinais desajeitados. Estudantes universitários trocavam histórias com aposentados. Era a democratização radical de espaço que um dia fora templo de exclusividade. Isadora subiu ao pequeno palco montado para a ocasião. Seu coração batia rapidamente enquanto olhava para a multidão diversa. Viu sua mãe sentada na primeira fila, Lorenzo ao lado dela traduzindo tudo para libras. Viu Valentim no fundo do salão, praticando sinais que aprendera com Denise.
Viu Patrícia Fontes, Helena Cardoso e dezenas de outros funcionários cujas vidas tocara nos últimos meses. Boa noite a todos, Isadora começou, sua voz amplificada por microfone, mas ainda carregando calor pessoal. E obrigada por estarem aqui para celebrar o lançamento de algo que tem significado profundo para mim. Ela fez pausa, reunindo pensamentos. 7 anos atrás, perdi meu irmão Rafael em circunstâncias que mudaram completamente a trajetória da minha vida. Rafael era surdo desde nascimento, brilhante estudante de engenharia, sonhador incansável que acreditava que o mundo podia ser melhor, mais inclusivo, mais justo. Voz de Isadora tremeu levemente, mas continuou. Durante anos após perdê-lo, vivi em névoa de dor que me impediu de fazer qualquer coisa além de sobreviver. Escondi quem eu era. Afastei-me de tudo que um dia amei. Construí muros tão altos ao redor do meu coração que comecei a acreditar que nunca mais sentiria conexão verdadeira com propósito ou paixão. Ela olhou diretamente para Lorenzo. Mas 6 meses atrás, neste mesmo salão, testemunhei injustiça que não pude ignorar. Vi jovem sendo humilhado pelo próprio pai por ser surdo, e foi como ver meu irmão novamente, reviver todas as batalhas que ele enfrentou. Naquele momento, algo dentro de mim despertou. Percebi que honraria a melhor memória de Rafael lutando, não escondendo. Aplausos começaram a ecoar pelo salão. Isadora esperou que diminuíssem antes de continuar. Esta fundação não é apenas sobre fornecer recursos, embora isso seja importante. É sobre transformar mentalidades. É sobre educar a sociedade que pessoas surdas não são deficientes que precisam ser consertadas, mas membros valiosos de comunidade com língua rica, cultura vibrante e contribuições imensas para oferecer. Lorenzo levantou-se e aproximou-se do palco. Isadora passou o microfone para ele, e ele começou a sinalizar enquanto o intérprete ao lado traduzia suas palavras para português falado. Durante 22 anos, acreditei nas mentiras que a sociedade conta sobre surdez, ele sinalizou. Mentiras que dizem que somos menos capazes, menos inteligentes, menos merecedores de respeito e oportunidades. Meu próprio pai perpetuava essas mentiras, não por maldade, mas por ignorância. Ele fez pausa, olhando para Valentim, que observava do fundo do salão. Mas pessoas podem mudar, mentalidades podem transformar-se. Meu pai está aprendendo Libras agora. É difícil para ele, frustrante, humilhante às vezes. Mas ele persiste porque finalmente entende que vale a pena, que eu valho o esforço. Valentim começou a caminhar em direção ao palco. O salão ficou em silêncio expectante, enquanto o empresário que um dia personificara a arrogância cruel atravessava espaço que redesenhara para ser mais inclusivo. Quando alcançou o palco, parou ao lado de Lorenzo. Pai e filho se olharam por momento carregado de história compartilhada e futuros possíveis. Então, Valentim levantou suas mãos e começou a sinalizar. Movimentos eram desajeitados, gramaticalmente imperfeitos, mas significado transcendia imperfeições técnicas. Sinto muito, ele sinalizou lentamente, por todos os anos que desperdicei, por todas as vezes que fiz você sentir menos valioso, por escolher meu orgulho sobre seu bem-estar. Você merecia pai melhor. Vou passar o resto da vida tentando ser esse pai. Lorenzo não conseguiu conter lágrimas que escorreram livremente. Abraçou Valentim ali no palco, diante de 300 pessoas que testemunhavam reconciliação que parecia impossível apenas meses atrás. O salão explodiu em aplausos. Não eram aplausos educados de eventos corporativos, mas ovação genuína de pessoas movidas por testemunhar transformação humana real, imperfeita, corajosa. Quando aplausos finalmente diminuíram, Isadora voltou ao microfone. A Fundação Rafael Queiroz começa suas atividades esta semana, ela anunciou. Já temos parcerias estabelecidas com 3 universidades em São Paulo para programa de bolsas. Estamos desenvolvendo workshops sobre inclusão de pessoas surdas em ambientes corporativos e estamos criando recursos educacionais para escolas primárias sobre língua de sinais e cultura surda. Ela sorriu, e era sorriso que carregava esperança genuína pela primeira vez em anos. Mas mais importante que qualquer programa ou iniciativa é a mensagem que queremos transmitir.
Mensagem que Rafael viveu e que agora carregamos adiante. Diferenças não são defeitos, são parte da rica tapeçaria da experiência humana, e quando abraçamos essas diferenças, quando construímos pontes em vez de muros, quando escolhemos empatia sobre julgamento, criamos mundo melhor para todos. Após discursos formais, evento transformou-se em celebração verdadeira. Música tocava, comida era servida em estilo buffet para encorajar mistura entre grupos diversos. Conversas aconteciam em português, libras e misturas criativas de ambos. Isadora circulava pelo salão, conectando-se com pessoas cujas vidas já tocara e outras que esperava tocar através do trabalho da Fundação. Encontrou Denise Tavares, professora de Libras de Valentim, conversando animadamente com um grupo de empresários interessados em implementar programas similares em suas próprias empresas. Viu Helena Cardoso, ex-lavadora de pratos agora em programa de treinamento gerencial, rindo com confiança que nunca demonstrara antes. Observou sua mãe, Eliana, cercada por membros da comunidade surda que compartilhavam memórias de Rafael, mantendo viva a essência de quem ele foi. No meio da celebração, Valentim aproximou-se de Isadora com expressão que mesclava nervosismo e determinação. Ao lado dele estava Lorenzo, que parecia igualmente ansioso sobre algo. Os dois trocaram olhares significativos antes de Valentim começar a sinalizar, com Lorenzo complementando quando o pai tropeçava em configurações mais complexas. "Temos proposta para você", Valentim sinalizou, seus movimentos ainda cuidadosos, mas cada vez mais confiantes. "Queremos expandir o que começamos aqui, não apenas em São Paulo, mas em todas as propriedades do nosso grupo hoteleiro pelo Brasil." Isadora inclinou a cabeça, interessada, mas cautelosa. "Continue." Lorenzo assumiu, suas mãos fluindo com naturalidade que vinha de língua materna. "Meu pai e eu conversamos muito nas últimas semanas sobre como transformações que aconteceram aqui não deveriam ser exceção, mas regra, sobre como temos recursos e influência para criar mudança em escala nacional." Valentim assentiu, retomando palavra. "Quero que você lidere essa expansão, como diretora de Cultura e Desenvolvimento Humano, mas agora para toda a organização. Salários dignos, programas de treinamento, políticas genuínas de inclusão, tudo o que implementamos aqui, replicado em cada hotel, cada restaurante, cada propriedade que possuímos." A proposta era ambiciosa, quase assustadora em escopo. O império hoteleiro de Valentim estendia-se por 17 cidades brasileiras, empregando mais de 3.000 pessoas. Transformar cultura organizacional em escala tão grande seria desafio monumental, exigindo anos de trabalho dedicado, navegação de resistências, batalhas constantes contra mentalidades enraizadas. Mas Isadora olhou ao redor do salão, viu rostos iluminados de pessoas que já haviam sido tocadas por mudanças implementadas ali. Pensou em Helena e sua filha, que voltara para a escola. Pensou nos garçons que agora ganhavam salário suficiente para viver com dignidade. Pensou em Lorenzo, florescendo pela primeira vez em vida inteira, porque finalmente podia ser autenticamente ele mesmo. "Aceito", ela disse simplesmente. E então sorriu. "Mas, sob minhas condições. Nada de meias medidas. Nada de mudanças superficiais para boa publicidade. Se vamos fazer isso, fazemos direito." Valentim estendeu mão e Isadora a apertou firmemente. Era acordo entre iguais, não entre patrão poderoso e funcionária grata. Era parceria construída sobre respeito mútuo e comprometimento compartilhado, com valores que transcendiam lucros trimestrais. Nas semanas seguintes, Isadora mergulhou no trabalho mais desafiador de sua vida. Viajou para cada cidade onde grupo hoteleiro operava, reuniu-se com gerentes locais, conversou com funcionários, avaliou condições de trabalho. O que descobriu em algumas propriedades a horrorizou. Salários ainda mais baixos que em São Paulo, jornadas excessivas, ausência completa de benefícios básicos, ambientes onde assédio e abuso eram tolerados porque funcionários tinham medo demais de perder empregos para denunciar. Mas também encontrou pessoas extraordinárias, gerentes que lutavam dentro de sistemas rígidos para tratar funcionários com dignidade, trabalhadores que mantinham esperança
apesar de circunstâncias difíceis. Comunidades que se apoiavam mutuamente, mesmo quando empregadores não ofereciam apoio institucional. Isadora documentou tudo meticulosamente, construindo caso irrefutável para mudanças necessárias. Apresentou relatórios detalhados que eram simultaneamente acusações devastadoras de práticas passadas e mapas de rota para futuro melhor. Alguns gerentes resistiram ferozmente, argumentando que custos operacionais aumentados tornariam propriedades não lucrativas. Outros abraçaram mudanças com entusiasmo de quem finalmente recebia permissão para fazer o que sempre souberam ser certo. Valentim apoiou Isadora completamente, mesmo quando executivos seniores pressionavam para suavizar reformas. Ele comparecia a reuniões difíceis, usava a autoridade como dono da empresa para silenciar oposição mais intransigente. Pela primeira vez em carreira de 3 décadas, colocava bem-estar humano acima de maximização de lucros como prioridade número 1. Lorenzo, enquanto isso, estava fazendo próprias descobertas transformadoras na universidade. Suas aulas de pedagogia o conectavam com professores apaixonados dedicados à educação inclusiva. Conheceu crianças surdas em escolas onde fazia estágios, viu potencial ilimitado sendo cultivado ou sufocado, dependendo de atitudes de educadores e administradores. Uma tarde, Lorenzo voltou para casa particularmente emocionado. Encontrou Valentim no escritório doméstico, cercado por documentos relacionados a reformas em andamento nas propriedades do grupo. O pai levantou olhos quando o filho entrou, imediatamente percebendo agitação em sua expressão. O que aconteceu? Valentim sinalizou. Movimentos agora mais fluidos após meses de prática intensiva. Lorenzo sentou-se e começou a contar sobre menina de 7 anos que conhecera naquele dia. Vitória era surda profunda desde nascimento, filha de pais ouvintes que não sabiam Libras. Na escola, professores falavam sem intérprete, esperando que ela aprendesse através de leitura labial imperfeita. Estava anos atrás academicamente comparada a colegas ouvintes, não por falta de inteligência, mas por absoluta ausência de acesso linguístico adequado. É tão injusto, Lorenzo sinalizou com veemência. Vitória é brilhante. Vejo isso em seus olhos, na forma como observa tudo ao redor absorvendo informações. Mas o sistema está falhando com ela completamente, e ela é apenas uma entre milhares em situação similar. Valentim ouviu a história toda, rosto refletindo emoções complexas. Meses atrás, teria simplesmente dado de ombros considerado o problema de outras pessoas, talvez feito doação caridosa para acalmar consciência momentaneamente perturbada. Mas transformações que experimentara mudaram algo fundamental em como via mundo. O que podemos fazer? Ele sinalizou simplesmente. A pergunta pegou Lorenzo de surpresa. Podemos. Sim, Valentim confirmou. Você, eu, Isadora, a Fundação, temos recursos, temos visibilidade, temos plataforma. Deveríamos estar fazendo mais. Essa conversa levou à expansão de escopo da Fundação Rafael Queiroz. Além de focar em ambientes corporativos e bolsas universitárias, começaram a desenvolver programas para a educação primária, criaram materiais didáticos bilíngues em português e Libras, treinaram professores em pedagogia inclusiva, forneceram intérpretes para escolas que não tinham recursos para contratá-los, estabeleceram biblioteca de recursos para pais ouvintes de crianças surdas, ajudando-os a navegar sistemas educacionais e aprender Libras. Vitória foi uma das primeiras beneficiárias desses programas. Com acesso adequado a Libras e instrução bilíngue, floresceu academicamente. Em 6 meses, alcançou colegas em matemática e leitura. Começou a participar ativamente em aula, fazendo perguntas, compartilhando ideias, revelando personalidade vivaz que sempre estivera lá, mas nunca tivera canal para a expressão completa. Lorenzo visitava Vitória regularmente durante estágios, observando o progresso, que validava tudo o que estava aprendendo sobre a importância crucial de acesso linguístico precoce. Ela o ensinava sobre resiliência de formas que livros acadêmicos nunca poderiam. Via nela reflexos de si mesmo em idade jovem,
exceto que Vitória estava recebendo apoios que ele nunca teve, crescendo em mundo que lentamente, incrementalmente, tornava-se mais inclusivo. Uma noite, após jantar tranquilo em pizzaria modesta que se tornara local favorito para refeições entre pai e filho, Valentim e Lorenzo caminhavam pelas ruas iluminadas de São Paulo. Era momento raro de quietude em cidade que nunca realmente dormia, trânsito ainda pesado, mas menos frenético que durante horários de rush. Valentim parou sob luminária de rua, virou-se para Lorenzo. Havia algo que queria dizer, algo que vinha acumulando peso em seu peito por semanas. Levantou mãos, mas hesitou, procurando sinais corretos para expressar pensamentos complexos, ainda desenvolvendo-se em mente acostumada a certezas absolutas. Passei vida inteira perseguindo o sucesso como sociedade define. Ele sinalizou lentamente, cuidadosamente. Dinheiro, poder, influência, respeito baseado em medo. Construí império, mas perdi filho no processo. Tive tudo, mas não tinha nada que realmente importasse. Lorenzo permaneceu quieto, deixando o pai continuar sem interrupção. Você salvou minha vida, Valentim continuou. E lágrimas começaram a escorrer por suas bochechas sem vergonha ou tentativa de escondê-las. Não fisicamente, mas em todas as formas que importam. Ao se levantar naquela noite no restaurante, ao se recusar a continuar sendo invisível, mostrou-me quanto estava perdido, quanto tempo desperdicei sendo pessoa que não quero mais ser. Ele fez pausa, limpando o rosto com costa da mão. Obrigado por não desistir de mim. Por dar-me chance de aprender, de crescer, de tornar-me pai que você sempre mereceu. Sei que não posso recuperar anos perdidos, mas prometo que cada dia daqui para frente será diferente. Lorenzo abraçou o pai ali na calçada, passantes os contornando, enquanto continuavam suas próprias jornadas através da noite paulistana. Era abraço que continha perdão por mágoas passadas, esperança para futuros possíveis, amor que sempre estivera lá, mas nunca tivera espaço para florescer adequadamente. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sorrindo através de lágrimas. Continuaram caminhada em silêncio confortável, comunicando-se ocasionalmente através de sinais simples sobre vitrines interessantes ou arquitetura curiosa de edifícios históricos. Enquanto isso, em seu apartamento pequeno, mas aconchegante, Isadora revisava propostas para a próxima fase de expansão da fundação. Sua mesa estava coberta de documentos, planilhas financeiras, cronogramas ambiciosos. Laptop brilhava com e-mails de parceiros potenciais, universidades interessadas em colaboração, jornalistas querendo entrevistá-la sobre trabalho transformador. Eliana trouxe xícara de chá e colocou-a cuidadosamente sobre espaço livre na mesa. Você está trabalhando demais, filha, ela disse gentilmente. Precisa descansar também. Isadora olhou para a mãe, vendo não a mulher quebrada por tristeza, que fora por anos, mas versão mais forte, emergindo lentamente de casulo de dor. Eliana começara terapia há alguns meses atrás, encontrando coragem para processar perda de Rafael de formas que evitara por tempo demais. Ainda tinha dias difíceis, momentos quando saudade era peso físico no peito, mas também tinha dias cada vez mais frequentes quando conseguia lembrar filho com amor em vez de apenas dor. Eu sei, mãe, Isadora respondeu, aceitando chá com gratidão, mas esse trabalho é como se Rafael estivesse trabalhando através de mim, como se cada vida que tocamos fosse forma de mantê-lo vivo, de honrar tudo que ele representava. Eliana sentou-se na cadeira ao lado da mesa. Rafael ficaria orgulhoso, ela disse com convicção. Não apenas do trabalho que você está fazendo, mas de quem você se tornou, da coragem que encontrou para transformar tragédia em propósito. Mãe e filha conversaram até tarde naquela noite, compartilhando memórias de Rafael que já não rasgavam com mesma intensidade devastadora. Começavam a conseguir lembrar rir, sem sentir culpa por momentos de alegria. Começavam a entender que honrar quem perderam não significava viver em luto perpétuo, mas carregar a essência deles enquanto construíam futuros que ele teria aprovado. Semanas depois, Fundação Rafael Queiroz organizou gala anual que se tornaria tradição aguardada.
Evento aconteceu no mesmo restaurante, mas desta vez a atmosfera era completamente diferente da primeira celebração. Havia familiaridade entre participantes, senso de comunidade que formara-se ao longo de meses trabalhando juntos em direção a objetivos compartilhados. 300 pessoas encheram o salão novamente. Empresários conversavam confortavelmente com funcionários cujos nomes agora conheciam. Membros da comunidade surda não eram mais novidade, mas amigos e colegas. Lista era impressionante. 53 estudantes surdos receberam bolsas integrais para universidades. 240 professores completaram treinamento em educação bilíngue. Todas as 17 propriedades do grupo hoteleiro implementaram políticas salariais dignas, resultando em aumento médio de 190% para funcionários de nível inicial. 86 promoções internas elevaram trabalhadores de posições básicas para a gestão. Taxa de rotatividade caiu de 72% para 17%. Crianças corriam entre mesas, incluindo Vitória, que sinalizava animadamente com Lorenzo sobre projeto de ciências que completara na escola. Isadora subiu ao palco para fazer anúncios sobre conquistas do último ano. Mas além de números, ela contou histórias. História de Helena, cuja filha agora estava no 2º ano de ensino médio com notas excelentes. História de Marcos, ex-porteiro que completou formação em hotelaria e agora gerenciava propriedade em Florianópolis. História de Ana Clara, menina surda de 9 anos que ganhara a competição estadual de matemática após receber acesso adequado à educação bilíngue. Quando Isadora terminou, não houve aplausos imediatos. Em vez disso, houve momento de silêncio reverente enquanto todos processavam magnitude do que foi alcançado em período tão relativamente curto. Então, ovação começou, não performática, mas genuína, celebrando não apenas conquistas, mas possibilidades que se estendiam infinitamente à frente. 6 meses adicionais passaram como águas de rio, encontrando caminho através de paisagem transformada. São Paulo continuava sendo metrópole frenética de 20 milhões de almas, perseguindo sonhos e sobrevivência, mas dentro dessa vastidão havia agora ilhas de mudança genuína onde dignidade humana era priorizada sobre lucros a qualquer custo. Lorenzo completou seu 1º ano de pedagogia com honras acadêmicas. Descobriu que tinha talento natural para ensinar, capacidade de conectar-se com crianças surdas de formas que transcendiam técnicas pedagógicas aprendidas em livros. Via nelas reflexos de si mesmo jovem, reconhecia sinais sutis de isolamento que outros educadores frequentemente perdiam. Sabia intuitivamente quando criança estava fingindo entender para evitar atenção indesejada, quando necessitava apoio adicional, quando simplesmente precisava de alguém que acreditasse em seu potencial ilimitado. Ele começou o programa de mentoria através da Fundação, conectando-se semanalmente com 10 crianças surdas em várias escolas de São Paulo. Para elas, Lorenzo representava a possibilidade viva de futuros bem-sucedidos. Era adulto surdo confiante, perseguindo educação superior, mantendo relacionamentos saudáveis, vivendo vida plena sem se desculpar por quem era. Uma das mentoradas de Lorenzo era a garota de 12 anos, chamada Cecília. Ela vinha de família humilde na Zona Sul, pais que trabalhavam turnos duplos em fábricas para garantir teto sobre cabeças de 5 filhos. Cecília era a única surda na família, e embora pais a amassem ferozmente, não tinham recursos ou conhecimento para fornecer suportes que necessitava. Aprendeu alguns sinais básicos através de assistentes sociais, mas, principalmente, navegava mundo através de leitura labial parcial e isolamento doloroso. Lorenzo viu em Cecília inteligência aguçada aprisionada por circunstâncias. Começou trabalhando com ela individualmente, ensinando Libras mais complexa, ajudando com lições escolares, mas mais importante, mostrando que ser surda não significava ser limitada. Apresentou-a para a comunidade surda vibrante em São Paulo. Levou-a para eventos onde adultos surdos compartilhavam experiências e sucessos. Transformação em Cecília ao longo de 6 meses foi dramática. Postura que antes curvava-se em insegurança, endireitou-se com confiança crescente.
Sorrisos tornaram-se mais frequentes, genuínos. Notas melhoraram quando teve acesso à interpretação adequada e materiais bilíngues. Mas mudança mais significativa foi em como se via. Deixou de enxergar surdez como defeito vergonhoso e começou a abraçá-la como parte integral de identidade rica e multifacetada. Valentim observava filho florescer com mistura de orgulho e remorso. Orgulho por quem Lorenzo estava se tornando, pelo trabalho significativo que realizava. Remorso por todos os anos desperdiçados, quando poderia ter sido o pai que Lorenzo merecia desde o início. Uma tarde de sábado, Valentim chegou à aula de Libras com Denise carregando caixa pesada. Ela arqueou sobrancelha em pergunta silenciosa, enquanto ele colocava a caixa sobre mesa. Trouxe todas as minhas anotações e trabalhos de casa do último ano, Valentim sinalizou. Movimentos agora fluidos o suficiente para conversação básica, mas ainda longe de fluência completa. Queria mostrar quanto pratiquei, quanto isso importa para mim. Denise abriu caixa e encontrou cadernos preenchidos com exercícios cuidadosos, cartões de memória cobertos de sinais desenhados com atenção meticulosa aos detalhes, diários onde Valentim registrava progresso e frustrações. Havia ali evidência de centenas de horas dedicadas a dominar língua que um dia desprezara. Você trabalhou duro, Denise sinalizou com aprovação. Mas aprender Libras não é apenas sobre sinais. É sobre mudar mentalidade, sobre entrar em mundo cultural completamente diferente, sobre desaprender preconceitos enraizados. Eu sei, Valentim respondeu, e ainda tenho longo caminho a percorrer. Mas pela primeira vez em vida adulta inteira, estou fazendo algo não para impressionar outros ou acumular mais riqueza, mas porque é certo. Porque meu filho merece pai que fala seu idioma. Denise sorriu. Essa é a atitude que fará de você verdadeiro aprendiz de Libras, não apenas alguém que memoriza vocabulário. Enquanto isso, Império Hoteleiro de Valentim tornara-se estudo de caso em escolas de administração sobre como transformar cultura organizacional sem sacrificar lucratividade. Surpreendentemente para céticos que previram desastre financeiro, lucros na verdade aumentaram após implementação de reformas. Funcionários bem pagos e tratados com dignidade eram mais produtivos, mais leais. Ofereciam serviço superior que resultava em clientes mais satisfeitos. Taxa de rotatividade dramaticamente reduzida economizou milhões em custos de recrutamento e treinamento. Reputação como empregador ético atraiu talentos de alta qualidade que anteriormente teriam ignorado posições em hospitalidade. Mídia positiva gerada por práticas progressivas trouxe novos clientes alinhados com valores da empresa. Mas, para Valentim, métricas financeiras não eram mais única medida de sucesso. Encontrava satisfação maior em histórias que ouvia quando visitava propriedades. Pai de 2 filhos que finalmente podia pagar tratamento dentário para crianças. Mulher que economizou o suficiente para voltar à universidade, realizar sonho antigo de tornar-se enfermeira. Imigrante haitiano que enviava dinheiro para a família em Porto Príncipe sem mais precisar escolher entre alimentar-se adequadamente ou apoiar parentes distantes. Isadora tornara-se voz reconhecida nacionalmente sobre inclusão genuína e dignidade no trabalho. Recebia convites para falar em conferências, consultar para outras empresas, compartilhar modelo que desenvolvera. Universidades ofereceram posições acadêmicas. Organizações sem fins lucrativos tentaram recrutá-la com salários impressionantes, mas ela permaneceu comprometida com o trabalho iniciado naquele restaurante fatídico onde tudo mudara. Havia ainda muito a fazer, tantas vidas a tocar, sistemas a transformar. Rafael não vivera para ver mudanças, mas seu espírito permeava cada aspecto do trabalho que Isadora liderava. Eliana, mãe de Isadora, encontrou o propósito próprio tornando-se voluntária ativa na fundação. Trabalhava com pais ouvintes de crianças surdas, compartilhando a experiência de criar Rafael, oferecendo apoio emocional para famílias navegando diagnósticos e adaptações. Descobriu que ajudar outros a processar jornadas similares trazia cura para feridas próprias. Uma noite especial, 1 ano e meio após aquela noite transformadora no restaurante, 4 pessoas sentaram-se juntas na mesa onde tudo começara. Isadora, Valentim, Lorenzo e Eliana
compartilhavam refeição simples muito diferente dos pratos elaborados de gala original. Era jantar de pizza, escolha de Lorenzo que insistira em celebrar dessa forma. Pizzas chegaram em caixas de papelão de pizzaria local, conhecida por ingredientes frescos e proprietários que tratavam funcionários como família. Não havia champanhe caro, mas refrigerantes em latas suadas de condensação. Lorenzo sinalizou algo que fez todos rirem, piada que só funcionava em libras, dependendo de jogo visual impossível de traduzir para português falado. Valentim não entendeu completamente, mas riu da confusão de tentar acompanhar, e essa capacidade de rir de próprias limitações era progresso imenso para homem que um dia considerara admitir ignorância inaceitável. Lembram daquela noite? Isadora sinalizou e falou simultaneamente para benefício de todos. Quando tudo isso começou, quando Valentim lançou aquele desafio cruel, Valentim fez careta. Por favor, não me lembre dos meus piores momentos. Já me envergonho o suficiente. Mas precisamos lembrar, Lorenzo sinalizou seriamente. Não para punir você, pai, mas para nunca esquecer o quanto pode mudar quando pessoas escolhem coragem sobre conforto, quando escolhem crescer em vez de permanecer presas em mentalidades tóxicas. Eliana, que vinha praticando Libras básica nos últimos meses, sinalizou lentamente. Rafael sempre dizia que pessoas podiam mudar se tivessem razão e apoio certos. Vocês todos provaram que ele estava certo. Brindaram com latas de refrigerante. Gesto absurdo e perfeito. O restaurante ao redor estava ocupado com outros clientes, mas aquela mesa era ilha de quietude em meio à atividade. Espaço onde 4 pessoas conectadas por circunstâncias improváveis celebravam transformações que nenhuma delas imaginara possível. Valentim limpou garganta, nervoso de forma que raramente demonstrava. Há algo que quero dizer. Ele começou sinalizando antes de continuar. Isadora, você salvou mais que meu relacionamento com Lorenzo. Salvou quem eu sou como pessoa. Mostrou-me que riqueza verdadeira não está em quanto acumulo, mas em quantas vidas elevo. Nunca poderei agradecer suficientemente. Isadora sacudiu cabeça. Você salvou a si mesmo fazendo escolha difícil de mudar. Eu apenas forneci catalisador. Não, Lorenzo interveio. Você fez mais que isso. Você nos mostrou a todos, incluindo eu, que vale a pena lutar por dignidade, que não precisamos aceitar como coisas sempre foram. Você honrou memória de Rafael de forma mais significativa que qualquer memorial físico poderia. Eliana segurou mão de Isadora através da mesa. Meu filho viveria através do trabalho que você continua. Cada vida tocada é forma de manter a essência dele viva no mundo. Isso me traz paz, que terapia sozinha nunca poderia fornecer. Conversaram até tarde, compartilhando histórias e sonhos para futuros que estavam construindo juntos. Lorenzo falou sobre planos de abrir escola bilíngue para crianças surdas, projeto que Valentim já prometera financiar completamente. Isadora descreveu a expansão planejada da Fundação para outros estados brasileiros, levando o modelo que desenvolveram em São Paulo para comunidades em todo o país. Valentim compartilhou que estava escrevendo livros sobre jornada de transformação, não como exercício de autopromoção, mas como confissão honesta de falhas passadas e lições aprendidas. Esperava que a história pudesse inspirar outros líderes empresariais a examinar próprios preconceitos e escolher humanidade sobre lucros máximos. Quando finalmente se levantaram para partir, abraçaram-se na saída do restaurante. Eram abraços de família escolhida, de pessoas unidas não por sangue, mas por experiências compartilhadas de dor transformada em propósito, de falhas convertidas em crescimento, de isolamento transmutado em conexão profunda. Céu noturno de São Paulo brilhava com luzes de milhões de janelas em arranha-céus que se estendiam até o horizonte. Em algum lugar naquela vastidão, crianças surdas dormiam sonhando futuros que agora pareciam possíveis. Funcionários descansavam após turnos, sabendo que trabalho duro era recompensado com dignidade. Famílias planejavam amanhãs sem desespero sufocante de pobreza inescapável. Mudanças que começaram naquele restaurante irradiaram para fora como ondas em lago, tocando vidas que nunca conheceriam história completa de como tudo iniciou.
Mas cada vida tocada era testemunho de verdade simples, mas profunda. Pessoas podem mudar, sistemas podem transformar-se, e dignidade humana não é luxo, mas direito fundamental que todos merecem. Isadora permaneceu na calçada por momento, após outros partirem, olhando para cima em direção às janelas iluminadas do restaurante onde trabalhara como garçonete invisível por 5 anos. Pensou em Rafael, imaginando o que diria se pudesse ver tudo que foi construído em sua memória. Conseguimos, irmão, ela sussurrou para a noite paulistana. Transformamos dor em algo que importa. Honramos você da única forma que realmente conta, vivendo com coragem que você sempre demonstrou, lutando por mundo onde ninguém precisa esconder quem é para merecer respeito. Brisa noturna trouxe aromas misturados da cidade, comida de vendedores de rua, escape de veículos, flores de jacarandás florindo em algum lugar próximo. Era São Paulo em toda sua complexidade caótica. Cidade de contrastes extremos, onde miséria e opulência existiam lado a lado. Mas dentro dessa complexidade, havia agora também exemplos de como escolhas individuais podiam criar mudança real. Como transformação começava com uma pessoa recusando-se a permanecer silenciosa diante de injustiça. Isadora virou-se finalmente e começou a caminhar em direção ao metrô que a levaria para casa. Amanhã traria novos desafios, mais sistemas a transformar, mais vidas a tocar. Mas esta noite trouxera momento perfeito de gratidão por quanto já fora alcançado, por família improvável que formara, por propósito que dera sentido a anos de dor. No final, descobriu maior riqueza não estava em contas bancárias ou impérios construídos. Estava em vidas elevadas ao longo do caminho, em conexões genuínas forjadas através de vulnerabilidade compartilhada, em coragem de transformar tragédias pessoais em força para a mudança coletiva. Essa era a herança que Rafael deixara, e essa era a herança que continuariam expandindo uma vida digna de cada vez. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Isadora, Lorenzo e Valentim tenha tocado profundamente seus corações. Esta jornada de transformação nos lembra que nunca é tarde demais para mudar, que dignidade humana não tem preço e que as maiores riquezas são medidas em vidas que elevamos ao longo do caminho. Se esta narrativa ressoou com você, convidamos a se inscrever em nosso canal para acompanhar mais histórias que exploram a complexidade e beleza da experiência humana. Deixe seu like se acredita que todos merecem ser tratados com respeito, independente de diferenças, e compartilhe nos comentários suas próprias experiências sobre superação, transformação ou momentos em que alguém acreditou em seu potencial quando ninguém mais acreditava. Suas histórias importam tanto quanto as que contamos aqui. Todos os dias trazemos narrativas únicas que celebram resiliência, empatia e coragem de fazer diferença no mundo. Não percam nossos próximos conteúdos, cada um cuidadosamente criado para inspirar, emocionar e nos lembrar do que realmente importa na vida. Até a próxima jornada que compartilharemos juntos.